Olá, pessoal, tudo bem? Essa semana, no dia 7 de abril, vai ocorrer o concurso da PEMERG e hoje nós faremos uma listinha de exercícios aqui que alguns alunos pediram para que a gente fizesse. Bom, então vamos lá. O primeiro exercício da lista fala o seguinte: um certo procedimento é realizado por uma máquina computadorizada que, em velocidade padrão de trabalho, executa todo o procedimento em um período de tempo igual a 4 horas e meia. Pretende-se aumentar a velocidade da máquina para realizar todo o procedimento em um período de tempo um quinto menor do que o período de tempo da velocidade padrão. Esse período de tempo será igual a. Bom, então nesse caso, a gente precisa calcular 4 quintos desse valor ou calcular um quinto e diminuir das 4 horas e meia. Bom, aí fica a gosto do que o concursista, o concurseiro, vai querer fazer. Bom, primeiro passo aqui, para ficar mais fácil a realização dessa questão, é vocês converterem tudo para minutos, né? Então, 4 horas e meia, a gente sabe que uma hora tem 60 minutos, 4 horas 240. Então 4 horas e meia, a gente tem então um total de 270 minutos. Esse tempo, esse tempo deve ser reduzido em um quinto. Então a gente pode calcular um quinto disso aqui, né? Então você pega 270 e divide por 5. Quando você fizer essa conta, você vai encontrar 2,04. Então, você deve reduzir esse tempo de 270 minutos em 54 minutos. Então, você faria 270 menos 54. Quando você fizer essa conta, vai encontrar 216 minutos. Convertendo para horas, isso vai dar 3 horas, vai dar 180 minutos, mais 36 minutos. Essa é uma solução. A gente calcula um quinto, diminui 270. Quem quisesse também, poderia fazer direto, né? Aqui, ó, pegava os 270 minutos e multiplicava. Se você vai reduzir em um quinto, você vai fazer em 4 quintos. Essa divisão nós já fizemos. Ela dá 54. 54 vezes 4, 54 vezes 4 dará os mesmos 216. Então, o tempo vai ser de 216 minutos ou 3 horas e 36 minutos. Tá? Resposta correta, letra A. Ok? Essa era a questão de número 1 da lista. Vamos ver a questão de número 2. Opa, aí. Bom, a questão de número 2 está aqui. Com base nas informações que constam no site da Polícia Militar de São Paulo, pode-se concluir que no mês de setembro de 2022, a cada hora, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates eram efetuados. 3 resgates eram efetuados. Se no referido período de tempo, a soma do número de pessoas presas em flagrantes com o número de resgates efetuados totalizou 36, então o número de resgates foi igual a
Bom, repare que para cada pessoa presa em flagrante, você tem 3 resgates efetuados. Então, o segredo aí é uma divisão por 4. Do total, é, do total aqui na operação. A gente tem 36, a gente divide 36 por 4. Aqui não fica fazendo algoritmo, não. Pega a questão e resolve. Na hora do concurso, o objetivo é resolver a questão. Então, vamos lá. 36 dividido por 4 vai dar 9. Isso quer dizer que, olha lá, você tem para cada pessoa presa, 3 resgates foram efetuados. Então, você pegou o todo e dividiu em 4 partes. Uma das partes vale 9. Então, para cada pessoa presa em flagrante, 3 resgates foram efetuados. O que ele perguntou? O número de resgates foi igual a. Então, houveram 9 pessoas presas em flagrantes, 9 presas, que é uma das partes, e 3 delas foram para os resgates. E 27 resgates. Ó, vem de graça. Aqui, ó, letra D. Sem sofrimento. Ok? Claro que se quiser montar uma proporçãozinha ali, dá para resolver, mas não precisa. Tenta agilizar. O negócio é agilizar na hora da prova. E resolver, né? Bom, de acordo com os dados publicados no site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, com relação às ocorrências de porte de entorpecentes no Estado em 2022, pode-se concluir que, adicionadas as ocorrências atendidas nos meses de setembro e de outubro, tem-se um total de 2.264 ocorrências. E subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro, das atendidas no mês de outubro, tem-se 50 ocorrências. Sabendo-se que para a mesma natureza de ocorrência em agosto de 2022, foram atendidas 96 a mais que as atendidas no mês de setembro do mesmo ano, pode-se afirmar corretamente que o número de ocorrências de porte de entorpecentes atendidas em agosto de 2022 foi igual a. Bom, esse caso aqui é interessante a gente montar um sisteminha. Repare o seguinte: se você juntar o número de ocorrências de setembro e outubro, então vamos chamar setembro de S, outubro de O. Se você juntar setembro mais outubro, vai dar um total de 2.264. Agora vem a outra informação. Subtraídas as ocorrências atendidas no mês de setembro das atendidas no mês de outubro, então a gente vai subtrair das de outubro às de setembro. Isso vai dar um total de 50. Vamos resolver esse sistema aqui para descobrirmos o número de ocorrências em setembro e outubro. Aqui, se a gente somar uma equação na outra, repare que vai ficar 2O, somando aqui vai dar 2.264 por 50, 2.314. Se a gente dividir agora esse resultado por 2, a gente vai ter 2.150 dá 2.300, então 2.157. Esse foi o total de ocorrências em outubro. Em setembro, a diferença é 50, então tem 50 a menos. Então a gente tem 2.107 em setembro. Só que ele pede a de agosto. Qual é a informação de agosto? Que agosto teve 96 a mais que em setembro. Então, em agosto, que a gente vai chamar de A,
vai ser o total de setembro mais 96. Quando a gente somar isso aqui, 96 mais 7, 103 com 2.100. 2.100 não, né? Aqui, ó, tem um erro aqui. Ó. Aqui é 1.000. Ó, ficando aqui, ó. 1.157, 1.107, 1.107, mais 96, 1.107 mais 96, 1.203. Então, em agosto, tiveram 1.203. Letra E. Ok? Bom, prosseguindo aqui na listinha. Para esvaziar um reservatório de água, 3 saídas de água com a mesma vazão são abertas simultaneamente e realiza o trabalho em 2 horas e 20 minutos. Utilizando-se apenas 2 dessas saídas, nas mesmas condições, a razão entre o tempo para esvaziar esse reservatório com 2 e o tempo para esvaziar com 3 é. Bom, para questões de torneira, reservatório, saída de água, a gente tem um esqueminha assim, olha. Um reservatório, a gente vai imaginar o reservatório em cima e o tempo para esvaziar ele embaixo. Então, ó, a primeira, a primeira saída de água aqui, ó, um reservatório é esvaziado em X minutos, ou X horas. Como todas têm a mesma vazão, a segunda acontece a mesma coisa. Um reservatório em X horas, ou X minutos. E a terceira, a mesma coisa. A gente sabe que isso tudo resulta em um reservatório completamente vazio em 2 horas e 20 minutos. 2 horas são 120 minutos. Com 20, 140 minutos. Bom, isso aqui nos leva em 3 sobre x igual a 1 sobre 140. 140 vezes 3, 140 vezes 3 vai dar 420. Isso quer dizer que uma torneira apenas vai gastar 420 minutos. 420 minutos, se a gente passar para horas, é 7 horas. E isso dá para você imaginar aqui, ó, pegando esse valor de 2 horas e 20, já que está com a mesma vazão, e multiplicado por 3. 2 horas e 20 minutos vezes 3 vai dar as mesmas 7 horas. Ok? Duas maneiras equivalentes, vamos dizer assim, de atacar essa parte inicial do problema. Agora ele fala o seguinte: utilizando apenas 2 dessas saídas, nas mesmas condições, a razão entre o tempo para esvaziar com 2 e o tempo para esvaziar com 3 é. Bom, a gente sabe que cada uma gasta 420 minutos. Então a gente coloca aqui, ó, 1 para 420 mais 1 para 420. Quando a gente somar isso, os denominadores são iguais, fica 2 para 420. Simplificando por 2, fica 1 por 210. Então, as duas trabalhando juntas, vão esvaziar esse reservatório em 210 minutos. Ele pede a razão desse tempo com 2 para o tempo com 3, que era 140.
Fazendo o quociente aqui, simplifica, 21 dá por 7, fica 3, 14 por 7 dá 2. 3 sobre 2 é o mesmo que 1,5. Então, o tempo aqui, a razão, né, entre o tempo com 2 e o tempo com 3 vai ser de 3 para 2 ou 1,5. Da mesma maneira que a gente analisou os 7 horas, poderia analisar também com 2, tá? Aqui é 210 minutos, vai dar 3 horas e meia. Então, você pegar esse tempo com 3 aqui de 7 horas e fazer a análise dele. Mas eu particularmente, gosto de fazer isso aqui. Mas quem quisesse pensar em termos lógicos também, poderia imaginar, poderia imaginar essas 3 horas e meia aí, ok? Cinco. Uma loja comprou um lote com 60 carregadores para telefone celular e vendeu 15% deles na primeira semana do mês. Então ela comprou 60, 15% de 60 é só multiplicar por 15, dividir por 100 ou multiplicar por 0,15. Isso é o mesmo que 9. Então, vendeu 15% deles na primeira semana. Então ela vendeu 9 na primeira semana. Aqui vendeu na primeira semana. Vendeu na primeira semana. Aí o que aconteceu? Entre os demais quem? Se tinha 60 e vendeu 9, ficou com 51. Dentre os 51, 3 estavam com defeito e foram devolvidos ao fornecedor. Então, desses 51, devolveu 3. Se devolveu 3, ficou com 48. Dos carregadores restantes, ou seja, desses 48, 75% deles foram vendidos até o final do mês. 75% a gente pega 48 e multiplica por 0,75, ou multiplica por 75 e divide por 100, ou ainda pensa em 75% na forma de fração. 75%, 75% é a mesma coisa que 3 quartos. Então, ele pegou os 48 restantes e calculou 3 quartos para determinar os 75%. Quando a gente fizer essa conta, 48 com 4 vai dar 12. 12 vezes 3, 36. Opa! Tinha 48. 75% foram vendidos até o final do mês, então restaram 12 celulares. Rodrigo, eu podia também, se foram vendidos 75%, restaram 25%. 25% é um quarto. E eu calculo um quarto de 48, que vai dar os mesmos 12. Ok? Aí tem algumas maneiras de atacar o problema. O importante é que você faça essa questão na hora da prova. Essa questão aí caiu na prova da Polícia de São Paulo. Após as vendas e as devoluções efetuadas, restou ainda um determinado número de carregadores, que são esses 12 aqui que restaram. Restaram 12. Em relação ao número de carregadores comprados, ela comprou 60. Isso corresponde ao quê em porcentagem? Então, restaram 12 de um total de 60. 12 por 60, a gente pode simplificar, ó.
vai dar 12 por 12, vai dar 1. 60 por 12 vai dar 5. Dividindo 1 por 5, encontramos 0,2 ou 20%. É a opção que a gente tem aqui, 20%. Ok? Então, essa aí foi a questão número 5 da lista. Vamos ver a próxima. Ó, uma indústria possui duas máquinas, A e B, que produzem uma mesma peça. A máquina A produz 7 peças em 15 minutos. Já a máquina B produz 8 peças em 20 minutos. Nessas condições, é correto afirmar que no mesmo tempo gasto pela máquina B para ela produzir 36 peças, a máquina A irá produzir um número de peças igual a. Então, nesse caso, vamos ver quanto tempo a máquina B gasta para fazer 36 peças. Bom, aí é uma conta que vocês podem fazer 36 dividido por 8. Isso vai dar 4,5. E aí, o que vai representar para vocês esse 4,5? Que aí, o que acontece? Você tem um valor em mãos. Aí você tem que saber o que esse 4,5 representa para você. Ah, não me ajudou em nada esse 4,5, não. Ou eu não estou conseguindo pensar, que na hora da prova acontece isso. O aluno vai pegar, vai sair fazendo as divisões aqui e vai ficar meio perdido o que ele tem que fazer. Então, ó, eu sugiro que nesse tipo de questão, tá redondinho o tempo, ó, que vocês trabalhem, exatamente operando a máquina B. Então, vamos lá. Se ela faz 8 peças em 20 minutos, aí ela fez 8 mais 8 mais 8 mais 8. Opa! Aqui os 4,5 aparecendo. Então, ela gastou 20, 40, 60, 80, mais meio. Ah, então ela fez 8, 8, 8, 8. Aqui ela gastou 20, 20, 20, 20 e aqui 10. Então, ela fez isso tudo em 90 minutos. Então, ela gastou 90 minutos para produzir as 36 peças. Ah, então era isso que significava esses 4,5. Exatamente. Agora, a máquina A vai gastar também 90 minutos. Só que você quer saber quantas peças ela vai fazer em 90 minutos. Você sabe que ela faz 7, a cada 15 minutos ela faz 7. Quantos 15 minutos a gente tem em 90? 90 dividido por 15 vai dar 6. Então, nós temos 6 vezes 15 minutos em 90 minutos. Se em cada 15 ela faz 7, ela vai fazer 6 vezes 7 igual a 42. Então, a máquina A vai fazer 42 peças. Ok? Isso aí era a questão número 6. Vamos para 7. Bom, um estudante fez 4 simulados, A, B, C e D, preparatórios para uma prova de vestibular. A tabela mostra as notas obtidas por ele em cada um dos simulados. No simulado A ele fez 8, no B 8,5, no C você não sabe e no D 9. A média das 4 notas foi 8,25. Então, quanto que ele tirou no simulado C? Bom, pela regrinha da média aritmética, a gente vai fazer 8 mais 8,5. O C ali eu não sei, vou chamar de X, mais 9. Se eu dividir isso tudo por 4, eu tenho que ter 8,25.
Quando esse 4 passar multiplicando, a gente tem 8,25 vezes 4 vai dar 33. Então, a gente tem 8 com 9, 17. 17 com 8,5, 25,5. Mais, 25,5. Mais x, tem que dar 33. Bom, quem que eu preciso somar com 25,5 para dar 33? 7,5, né? Então, resposta, letra A. O x tem que ser 7,5. Aqui o aluno podia também imaginar o seguinte, já sabe que se a média foi 8,25, a média aritmética simples, e eram 4, o total já era só multiplicar por 4. E aí você somava aqui para dar esse resultado multiplicado por 4. Alguns mais ousados iam querer fazer até direto essa questão. De boa também. Mas a gente sugere que é uma questão que você não pode perder. Então, escreva ali o algoritmo que você sabe, média aritmética simples entre 4 termos, somos 4, divide por 4. Você já tem o resultado da média, depois só correr para o abraço. 8. Uma pessoa foi numa papelaria com R$ 20 para comprar canetas todas de mesmo preço. Ao chegar à papelaria, constatou que, se comprasse 4 canetas, eu vou chamar a caneta de C, mais um bloco de anotações, vou chamar o bloco de B, ela ia gastar exatamente R$ 20. Mas se ela quisesse comprar só 6 canetas, isso não seria possível porque ficaria faltando R$ 1. Então você sabe que o preço de 6 canetas era os R$ 20 que ela tinha, mais R$ 1 que ficaria faltando. É só resolver isso aqui. Se 6 canetas custam R$ 21, cada caneta custa 21 dividido por 6. Essa divisão vai dar R$ 3,50. Então, a caneta custa R$ 3,50. Se a caneta custa R$ 3,50, ele pergunta, o valor do bloco de anotações é, você sabe que 4 canetas mais um bloco custa 20. Então, 4 vezes 3,50 mais o valor do bloco, isso tem que dar 20. Mas 3,50 vezes 4 é 14. Mais o bloco tem que dar 20. Bom, quem que eu somo com 14 para dar 20? 6, né? Então, o bloco custa R$ 6. O bloco custa 6. Resposta, R$ 6. Ok? Vamos lá. Continuando. Questão de número 9. Uma loja colocou 80 camisas em promoção. Algumas do modelo A e todas as restantes do modelo B. Nessa promoção, cada camisa do modelo A está sendo vendida por R$ 40 e cada do modelo B por 32. Sabendo que o valor arrecadado com as vendas das 80 camisas foi 2.840, o número de camisas do modelo A foi. Então, o que a gente tem aqui? Vou chamar a camisa do modelo A de A e do modelo B de B. Essa soma tem que dar 80, que é o total de camisas. Agora, a do modelo A custa R$ 40. Já a do modelo B custa R$ 32. E a arrecadação com a venda dessas 80 camisas foi de R$ 2.840. Outro sisteminha aqui. Aqui a gente pode isolar uma letra aqui, substituir aqui, ou fazer o método da adição. Eu vou fazer esse método aqui para treinar a equação do primeiro grau com vocês. Olha. Então, quem é B?
É 80 menos A. O A está somando aqui e passa diminuindo. Bom, então no lugar do B aqui, eu vou trocar por esse valor de A aqui. Quer dizer, no lugar de B aqui, eu vou trocar esse valor de B aqui. Então fica 40A mais 32. Quem é B? 80 menos A, igual a 2.840. Quando a gente realizar aqui o 40A, a gente não vai mexer, não. Treinando a equação do primeiro grau agora, hein? Aqui, o 32 multiplica aqui e o 32 multiplica aqui. 32 vezes 80 vai dar 80 vezes 30, vai dar 2.400. Então, vai dar 2.560. Menos 32A. Isso é igual a 2.840. Aí deixa que tem A do lado de cá. 40 menos 32. Já opera de uma vez, né? Vai ficar 8A. E esse que está somando passa para o outro lado diminuindo. Então, vai ficar 2.840 menos 2.560 vai dar 280. O A está multiplicando, passa dividindo. Então, o A vai dar 2.280 dividido por 8. Quando a gente dividir 280 por 8, aí é uma questão que você não pode dar mole na hora da prova, tá? 280 por 8 vai dar 28 por 8 vai dar 3. 24, abaixou o zero. 40 vai dar 5. Então, foram vendidas 35 camisas do modelo A e 45 camisas do modelo B. Só que ele pediu só do modelo A. Então, a resposta é 35. Ah, Rodrigo, eu gosto de fazer o método da adição. O método da adição era só multiplicar aqui por menos 32. Aí ficaria 8A. Aqui cancelaria o B. E aqui você faria 32 vezes 80 é negativo, somando com 2.840 e obter os mesmos 280. E no final você acharia que o A também vale 35. Ok? Essa foi a questão de número 9. Questão de número 10, geometria. Ó, uma peça de madeira tem o formato de um prisma reto com altura de 15 centímetros. Então, a altura vale 15. E uma base retangular com 6 centímetros de comprimento e X de largura. Pronto, identificamos as três medidas aqui do prisma. A gente sabe que o volume dele é de 720 centímetros cúbicos. A área da base para a gente calcular o volume do prisma, o volume de um prisma, a gente faz a área da base vezes a altura. Bom, a área da base, a base aqui é um retângulo de lados 6 e x. Então, fica 6 vezes x e a altura é 15. Isso tudo tem que dar o volume, que é 720. Bom, aqui tem duas formas agora, né? A gente pode... repare que a área da base, a gente só quer a área da base. A área da base já é 6 vezes x. Então, alguns alunos vão achar x, depois vai voltar aqui para substituir, mas nem precisava, né? Olha só, a área da base é 6 vezes x. Você quer saber o valor disso. Então, é só passar o 700, o 15, dividindo o 720. Vai dar 4, 12, 120 vai dar 8. Então, a área da base, que é 6 vezes x, a área da base
vai ser 720 dividido por 15. Isso vai dar 48 centímetros quadrados. Está aqui, a letra C. Nem precisava achar valor de x nessa questão. Podia ir direto, só usando a fórmula do volume do prisma, substituindo o volume que foi dado e a altura que foi dada. Uma vez feito isso, é só passar a altura dividindo e você já ganha a área da base. Questão tranquila, né? Bom, vamos ver a questão número 11. Com um total de R$ 252, comprou-se apenas 2 produtos, sendo o preço pago em um deles 10% maior que o preço pago no outro. O preço pago no produto mais caro foi. Então, você comprou 2 produtos. Se um custa X, o outro é 10% mais caro. Então, é 110% de X, ou 1,1 X. Esse total tem que dar 252. Quando a gente somar aqui, ó, 1 mais 1,1 vai dar 2,1, igual a 252. 2,1x igual a 252. É só dividirmos 252 por 2,1, igual às casas aqui. Vai dar 1, 4, 2, 2. Aí vai dar 0. Abaixou o 0 aqui. 120. Então, o X vale 120. Agora tem que tomar. Aqui a banca foi até legal que não colocou 120 na resposta, tá vendo? Porque às vezes o mais apressado já vai no 120. Ele pediu o preço pago no produto mais caro. O produto mais caro é 10% maior do que isso. Pode vir aqui multiplicar 1,1 vezes 120 e vai obter os 132. Faz de cabeça, né? 10% de 120 é 12. 120 mais 12, 132. Então, aqui fica a gosto do, da pessoa que estiver realizando a prova, o que ela acha mais fácil. O importante é que se faça. Ok? Questão também tranquila, né? Questão de número 12. A tabela a seguir apresenta o número de municípios em 4 das 5 grandes regiões brasileiras em 2020, sendo omitido apenas o número de municípios da grande região centro-oeste. Número de municípios por grandes regiões brasileiras. Então, a gente tem aqui, ó, Norte, Nordeste, Sudeste, Sul, com um total de 5.103. A gente sabe que a média aritmética simples do número total de municípios das 5 grandes regiões brasileiras, naquele ano foi de 1.114. Opa! A média aritmética de 5 das 5 regiões vai ser a soma das 5 dividido por 5. Bom, a soma das 4 a gente já tem aqui, que é 5.103. Se a gente chamar essa quantidade da região centro-oeste de x, a gente dividindo tudo por 5, devemos obter 1.114. Bom, esse 5 vai passar multiplicando aqui, então a gente fica com 5.103 mais x vai dar 5 vezes 4, 20, vão 2, 7, 5, 5. Então, quem eu somo com 5.103 para obter 5.570? Pode fazer a diferença aqui ou faz de cabeça também. Vai dar... Ah, Rodrigo, eu não tenho segurança para fazer de cabeça. Então, faz no algoritmo. 5.570 menos 5.103. Faz as contas. Ó. 7, 1 para 7, 6.
4. 467. Mas se quisesse, podia fazer de cabeça. 400 vai para 5,5, com 67, mais 3,70. Então, a gente sabe que o x aqui deve ser 467. Essa é a quantidade na região centro-oeste. Ele quer a diferença das grandes regiões centro-oeste e norte. Norte, ó, 450. Então, ele quer a diferença de 467, que é da centro-oeste, com a de norte, a do norte, que é 450. Fazendo a diferença aqui, vamos obter 17. Então, resposta correta, 17. Ok? Essa é a questão de número 12. Vamos para a questão de número 13, outra de geometria. Ó, uma chapa plana de alumínio, espessura desprezível, tem o formato de um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo interno aqui, ó, medindo 90 graus. A gente coloca esse símbolo para ele. É um triângulo retângulo isósceles. O que é um triângulo isósceles? É um triângulo que possui dois lados iguais. Ó. Esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Então, a gente sabe que uma chapa em forma tem área de 32 centímetros quadrados. Então, está aqui. A chapa, esse triângulo grandão aqui. Dela foi retirada uma parte, também triângulo retângulo isósceles, que é essa partezinha aqui, a pontilhada, e cuja área é de 0,72 centímetros quadrados. A pergunta é, uma vez feito isso, a parte remanescente é um trapézio. Ele pede a diferença entre as bases do trapézio, ou seja, ele quer a diferença entre essa medida e essa aqui. A diferença entre essa e essa é o que ele quer. Bom, com as informações do problema, a gente sabe que L, base, vezes altura, dividido por 2, que é a área do triângulo, é igual a 32. O 2 está multiplicando, está dividindo, passa multiplicando. L vezes L, L ao quadrado, que é igual a 64. Bom, se L ao quadrado é igual a 64, a gente está trabalhando com geometria, então todas as medidas são positivas. Qual o número que multiplicado por ele mesmo dá 64? É a mesma coisa que extrair a raiz quadrada de 64. Isso vai dar 8. Então, a medida do lado da chapa maior é de 8 centímetros. O L ali que a gente destacou aqui na figura. Lá na chapa menor, vamos chamar de x, esse pedacinho aqui, e de x, esse outro pedacinho aqui. Então, a gente vai fazer a mesma estratégia. Ó. Base vezes altura dividido por 2 é igual a 0,72. O 2 está dividindo, passa multiplicando. X vezes x, x ao quadrado. 0,72 vezes 2, 1,44. Então a gente tem x ao quadrado igual a 1,44. O x é positivo, eu quero o número que multiplicado por ele mesmo dá 1,44. Então, a gente quer a raiz quadrada positiva aqui do 1,44. Então, a gente vai fazer raiz quadrada de 1,44. Pensa no 144, que já é uma raiz quadrada conhecida, que é o 12. Então, isso aqui vai dar 1,2 centímetros. Opa! Repare que esse lado é a base maior do trapézio e o x é a base menor do trapézio. Ele pede a diferença entre as bases. Então, a gente vai fazer 8
menos 1,2. Quando realizarmos 8 menos 1,2, vamos obter 6,8. Então, a resposta, 6,8 centímetros. Ok? Penúltima questão de número 14, outra geometria. Um objeto feito em madeira maciça tem o formato de um prisma reto com base no formato de um losango. Então, a base agora é um losango. Naquele primeiro que a gente analisou, a base era um retângulo, cujas diagonais valem 5 e 6. Se o volume de madeira contido nesse objeto é 450, lembrando que o volume do prisma é a área da base vezes a altura. Naquele, o prisma era um retângulo, cuja área era base vezes altura. Agora, a gente tem um losango. A área do losango é diagonal maior, 6, vezes diagonal menor, 5. Tudo isso dividido por 2. 30 dividido por 2 vai dar 15. Então, a área desse losango é de 15 centímetros quadrados. Pronto, vamos guardar ela aqui. Essa é a área do losango. O que ele pede? Se o volume de madeira é de 450, ou seja, ele nos dá o volume do prisma. 450. A área da base nós já calculamos. Vale 15. Então, a medida da altura. Ele quer saber a altura aqui. 15 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos fazer 450 dividido por 15, para obtermos a altura. Bom, 450 dividido por 15, 45 por 15 dá 3, então isso vai dar 30 centímetros. Beleza, ó. Temos tudo. A área da base, temos a altura. O que ele pergunta? Então, sua altura. Então, a altura de quem? Do prisma, que é 30. Comparada à medida da maior diagonal da base, lembra que a diagonal da base era 5 e a outra era 6. Então, a maior delas é 6. Então, se a gente comparar 30 com 6, 30 é o quanto maior que 6? Ó, 30 menos 6 vai dar 24. Então, é 24 centímetros maior que a maior diagonal da base. Então, letra E. É só fazer 30 menos 6. Vai dar 24. Ok? Cuidado que tenha 25 como resposta. Se alguém pegar a base menor, vai achar a resposta também. Só que ele pediu a medida da altura comparada à medida da maior diagonal da base. Bom, a última questãozinha da lista é essa aqui de geometria também. Um terreno no formato retangular tem perímetro 82 metros. O que é o perímetro de uma figura? É a soma de seus lados. No caso do terreno, sendo retangular, a gente tem dois lados iguais. Por exemplo, a base, eu posso imaginar a base e a altura, ou comprimento e largura, ou dimensão 1, dimensão 2, não sei como você quer imaginar. Mas, de qualquer jeito, você vai ter duas iguais de um lado e duas iguais do outro. Então, a gente tem, se o perímetro é 82 metros, ó, perímetro é 82 metros. Uma coisa legal de trabalhar é com semiperímetro. Semiperímetro é metade disso. Então, semiperímetro, vou agilizar aqui para a gente, o semiperímetro vai ser a metade disso. Se eu chamar as dimensões de x e y, eu tinha 2x mais 2y igual a 82. O semiperímetro é metade disso. Então, eu posso dizer que x
mais y é igual a 41. Isso é chamado de semiperímetro. A gente tem uma informação importante que o comprimento excede a largura em 1 metro. Então, se eu chamar aqui de comprimento e aqui de largura, eu sei que o comprimento excede a largura em 1 metro. Então, y mais 1, que é o comprimento, mais y, que é a largura, tem que dar 41. Y mais y, 2y. O 1 passa diminuindo, vira 41 menos 1 dá 40. 2y igual a 40, o y vai ser 40 dividido por 2, que vai dar 20. Se o y é 20, o nosso x é 21. Ou seja, a largura é 20 e o comprimento é 21. O proprietário pretende dividir esse terreno em 2 partes de mesma área, utilizando-se uma das diagonais do terreno. Opa, então, você tem o terreno aqui, retangular, e você vai dividir ele ao meio aqui através da diagonal. O que ele está te dizendo é que você está dividindo ele ao meio pela diagonal. O que ele está pedindo? Ó? Essa divisória terá medida, ou seja, a diagonal vai ter qual medida? Então, você quer calcular a diagonal desse retângulo. E agora a gente vai usar um outro resultado que a gente não falou aqui nessa lista, que é o Teorema de Pitágoras. Em todo triângulo retângulo, a gente pode fazer que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembrando que a hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto. Os outros 2 lados do triângulo são os catetos. Então, a gente tem aqui ó, que x ao quadrado é 21 ao quadrado mais 20 ao quadrado. X ao quadrado vai ser 21 ao quadrado, 21 vezes 21. Isso também já está na memória, 441. 20 ao quadrado, também, 400. Essa soma vai dar 841. Novamente, a geometria, x é um valor positivo, então a gente extrai a raiz quadrada de 81. Ou seja, a gente quer um número que multiplicado por ele, 81 não, 841. Ou seja, a gente quer um número que multiplicado por ele mesmo dê 841. Dentre as opções aqui, o 31 passa, vira 900. O 30 também não. Tem que terminar em 1. Repare que aqui é par. Aqui termina em 9. Só pode ser o 29. Resposta 29. Mas se você quiser sair da prova com toda certeza que a resposta realmente é 29 e você acertou essa, tinha resposta, é só você fazer 29 vezes 29. Quando você multiplicar, 81 dá 8, 18 com 8, 26, 18 vai 1, 5. Quando você somar aqui, vai obter 1, 4, 8. E tem os 841. Beleza? Então, essas aí foram as 15 questões da lista de exercícios para a prova da PEMERG. E a prova da PEMERG que vai ser realizada no próximo final de semana. Desejo a todos uma boa prova e até a próxima. Abração. Até.